Muito bem, voltamos a falar direto da página do jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente. Você pode acompanhar todas as quartas-feiras o nosso Evangelho, a gente faz o Evangelho e grava, para que você que professa a fé espírita sozinho, para você que mora sozinho, para você que tem dificuldade em ler em voz alta o Evangelho, de fazer o Evangelho no lar. Então, muitas famílias fazem isso, você pode fazer também. Coloca no YouTube, no dia e hora aprazados que você escolher. Coloca no YouTube, reúne a família na sala, liga lá, faz o Evangelho conosco. Separa a sua água, a minha já está aqui, ó. Separa a sua água, os mentores vão fluidificar e vai dar tudo certo, tá bom? Isso é muito importante, então seja absolutamente bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Nós vamos fazer a oração inicial, na sequência uma leitura edificante. Nós utilizamos o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Ao Clarão da Verdade e lemos e explicamos. Na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu já está aqui, está todo judiadinho, tadinho, porque a gente lê bastante, então vai mexendo, né? Caiu no capítulo 15. É elevar o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus da forma que nós imaginamos que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando a ele, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Chuta, obrigado por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque foi importante, foi um alívio. Passou, já não devemos mais, já é passado. A partir de hoje, por isso, muito obrigado também. Muito obrigado pela paciência, pela guarda que o Senhor nos oferece sempre que possível, e por isso também muito obrigado. Falando em acréscimo de misericórdia, mestre, precisamos de mais um pouquinho dele nesse momento, para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir e de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, e que com a sua misericórdia, o seu apoio, o seu carinho, a gente vai conseguir. Sendo assim, então, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. O primeiro item, então, o primeiro trecho que nós vamos estudar será do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. E só vou redimensionar aqui para eu conseguir ler direitinho. O livro Segue-me sempre tem uma passagem do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. Quase que como uma continuidade da semana passada. Na semana passada nós tivemos um trecho de João, capítulo 14, versículo 16. Hoje caiu ao clarão da verdade e Emmanuel usa um trecho de João também, só que do capítulo 16, versículo 13. Dos versículos, os capítulos 13 ao 17, João traz praticamente a última semana de Jesus encarnado. E esse trecho especificamente da João 16:13 que nós vamos ler hoje, que Emmanuel trabalha sobre isso, foi na Santa Ceia, na chamada Santa Ceia.
né, no cenáculo, em Jerusalém, naquele local de muita turbulência, de muita dificuldade, de muitos problemas, porque toda a Páscoa judaica naquela época era muito complicado, porque a Páscoa eles comemoravam o quê? A saída da escravidão do Egito. E ali eles estavam cativos de Roma. Então sempre tinha problema, sempre tinha balbúrdia, sempre tinha manifestação, vamos usar esse termo, sempre tinha revolta, sempre tinha rebeldia, enfim, essas coisas que inflamam, né, a gente, né, no sentido de tentar ter liberdade, não é? Então era uma época de tensão em Roma, e foi justamente essa época que Jesus escolheu para se permitir ser preso e assassinado, né? Justamente para ser o cordeiro imolado, para ser, porque nessa época eles faziam o sacrifício do cordeiro, depois comiam a sua carne, sacrificavam no templo, enfim, e Jesus era o cordeiro de Deus, como dizia João Batista. Então ele se permitiu nessa época para ficar cada vez mais frisado. Enfim, Jesus precisava que a mensagem dele perdurasse, embora ele soubesse especificamente que ia ser adulterada. Aliás, esse é o versículo que a gente vai ler justamente quando Jesus está explicando isso. Então ele diz o seguinte, João 16:13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Esse versículo ele é um pouquinho maior. O Emmanuel pegou só um pedacinho, mas o versículo diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. No versículo imediatamente anterior, portanto no 12, só para a gente contextualizar, Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Certo? Só para a gente contextualizar. Então ele diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E na sequência, Emmanuel pegou esse trechinho: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Lembrando que o versículo completo continua: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu gosto sempre de trazer os detalhes porque é importante a gente tê-los, tá bom? Vamos ver o que o Emmanuel diz sobre isso, porque essa passagem, quando Jesus anuncia a vinda do Espírito de verdade, o Consolador prometido, nós sabemos que é o Espiritismo, até porque o próprio Jesus, sob esse nome, Espírito de Verdade, se manifesta, enfim, traz um monte de situações. E tinha coisa que realmente ele não podia falar naquela época. Falando só o que ele falou já deu problema. Imagina se ele falasse tantas e tantas outras coisas que eram impossíveis de nós entendermos. Se tem um monte de gente que não entende absolutamente nada do que ele falou naquela época, hoje em dia, imagina se ele dissesse tudo que o Espiritismo nos traz hoje àquela época. Então é compreensível. Mas vamos ver o que Emmanuel traz sobre essa situação. Então, ao clarão da verdade, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Continua Emmanuel: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais a seguinte pergunta, de número 799 de O Livro dos Espíritos. A interrogação é a seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E, na lógica de sempre, eis que os Espíritos responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada, escondida, ou não escondida, mas deturpada pela dúvida, ou até mesmo escondida pela dúvida. O homem perceberá melhor que no meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro.
Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Resposta, evidentemente, extraordinária. Emmanuel continua: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. No mundo das consciências. A começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Olha, tem tudo a ver, foram abertos aleatoriamente tanto o livro Segue-me quanto o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que nós vamos ler na instrução do Paulo Apóstolo, ou São Paulo Apóstolo, como queira, fora da caridade e não há salvação, estão absurdamente e absolutamente interligadas essas duas lições hoje, o que é muito bacana, o que é muito interessante, o que é muito agradável. Olha só. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Perceba que Emmanuel não gastou tempo nesse capítulo do livro Segue-me em explicar que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, é a segunda vinda do Cristo, é o Espírito de verdade que retornou. Ele nem se preocupa em falar isso, porque já é uma coisa óbvia para nós espíritas. Mas olha, uma das principais chagas da humanidade é o materialismo. O materialismo, evidentemente, está dividido ali entre egoísmo e orgulho, que são gravíssimos, e a gente tem essas duas feridas no peito, e a gente sente até que meio agradável, a gente até meio que gosta delas, a gente cultiva o orgulho, a gente cultiva o egoísmo. E nos dias atuais, nós estamos gravando isso hoje, dia 12 de fevereiro de 2025, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, durante a gravação no tempo ao qual esse vídeo está sendo gravado, a exaltação do orgulho, a exaltação do egoísmo é alguma coisa inacreditável, principalmente nos meios digitais, nas redes sociais, basicamente. A ideia que é propagada do eu, e da importância, da minha importância, da busca desenfreada por sucesso, da busca desenfreada por seguidores, da busca desenfreada por likes, se comete verdadeiras atrocidades com a moral dos outros, com o nome dos outros, com a honra dos outros, com a usurpação do produto do outro, com a utilização, o uso da propriedade intelectual do outro como se fosse a coisa mais natural do mundo se fazer um negócio desse. Na busca pelo material, para satisfação dos próprios desejos, se recomenda apostas, se recomenda produtos que não fazem bem para a saúde, se propagam mentiras deslavadas sobre crendices populares, ou situações do tipo, passa isso no rosto que você vai ver como que fica bom. E aí faz uma montagem com filtro que parece que aquilo fez bem, e quando passa machuca, fere, destrói a autoestima da outra pessoa. Tudo isso em busca do quê? Em busca de aqueles centavinhos que cada vez que você assiste um vídeo desse na rede social, o sujeito ganha. Então, em troca da situação material dele melhorar, destruir a outra pessoa, destruir o sonho da outra pessoa, passar o outro para trás, criar golpes em cima de golpes, usar frases do tipo: todos os dias acordam milhões de trouxas e alguns espertos, e os espertos têm realmente que se utilizar dos trouxas. São situações absurdamente dessa época, que mostram claramente que a humanidade evoluiu muito pouco no quesito moral, né? São os mesmos vícios, as mesmas deficiências, as mesmas mazelas, as mesmas más inclinações que estão sendo possíveis de
de se extravasar com outros meios. Os meios recentes são da tecnologia, mas sempre houve esse tipo de intenção, em menor grau visível, mas da mesma forma em todas as situações, em todos os lugares. Né? Eu costumo dizer que antigamente, até pouco tempo atrás, se colocava um lenço no rosto, subia num cavalo e assaltava-se um banco. Hoje você faz isso com criptomoeda, hoje você faz com tecnologia, hoje você rouba centavos da conta de cada um com senhas que você conseguiu na Deep Web, que é uma internet profunda, vamos dizer assim. Aí você consegue as senhas dos clientes, você não vai entrar lá e pegar todo o dinheiro do sujeito que vão descobrir. Então vai lá e faz os descontinhos de centavinhos. É só você ver uma situação. Se um banco tem 1 milhão de clientes, se você pegar 50 centavos de cada um, deu 500 mil reais. Certo? Faz isso 10 meses, são 5 milhões de reais. E às vezes as pessoas não conferem extrato, enfim, são centavinhos que vão embora. Continua sendo roubo a banco, porque o dinheiro que se rouba do banco é o dinheiro dos clientes. E sempre foi assim, com um revólver na mão, ou com uma flecha, ou com uma faca, ou com uma espada, ou seja lá com o que for, com dinamite. Continua, é a índole, é o defeito que a pessoa tem. Quem não tem essa má inclinação não rouba absolutamente nada de ninguém. Talvez roube a moral do outro, roube o tempo do outro, roube a esperança do outro, mas bens materiais não rouba mais. Né? E aí não adianta eu tentar utilizar os bens materiais que eu amealhei por um jeito ou por outro para tentar comprar uma, aspas, salvação. Como diz o maior apóstolo que já existiu, não foi Pedro, foi Paulo. Paulo foi o maior apóstolo que já existiu. Fora da caridade não há salvação. Aqui o meu livrinho dos Espíritos, surradinho, judiação. Tudo caindo as páginas. Tudo riscado. Como eu escrevo no livro. Dá uma olhada no começo. Dá para ver? Olha lá. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos. Paulo, o apóstolo. Sou fã, hein? Paris, 1860. Será que um dia eu vou conhecer, né? Um dia eu vou conhecer. Falar, sempre fui seu fã, hein, Paulo? Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos da humanidade na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, dessa bandeira, os homens viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina: fora da caridade não há salvação. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo, o Espiritismo. Levando essa máxima, fora da caridade não há salvação, por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido, a entender a fundo o sentido e as consequências dessa frase, e perscrute, busque o sentido profundo para descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações dessa caridade. Submetei todas as vossas ações ao governo desta caridade, e a consequência vos responderá.
com uma consciência tranquila. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. Então não basta só não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. É necessária sempre a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, mais das vezes, a inércia, a preguiça e a despreocupação. A preguiça foi eu que pus, tá? Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem, só os espíritas, poderão ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela, a doutrina espírita, vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma coisa só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, se você faz a caridade, você é discípulo do Cristo, não importa que religião você diz que é, que tem. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Olha, comentar sobre o que disse Paulo de Tarso é dificílimo, como é dificílimo também comentar sobre o que Jesus falava, ou Chico Xavier, enfim. Guardando cada um a sua proporção, óbvio. Mas é tão profundo isso que fora da caridade não há salvação, porque nessa época que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, do Evangelho, havia uma frase: fora da igreja não há salvação. Porque havia surgido muita coisa, muitas outras religiões, o protestantismo estava crescendo vertiginosamente, então muitas outras seitas aparecendo, e o catolicismo então colocou fora da igreja não há salvação. E aí Kardec precisava de uma bandeira, precisava de um lema, precisava de uma frase bacana. E essa frase do Paulo de Tarso, fora da caridade não há salvação, ela é extraordinária. E veja, muitos de nós, quando falamos sobre caridade, a gente imagina imediatamente, e é caridade também, claro, a esmola, a comida, a roupa, até porque Jesus foi muito claro, né? Quando estava preso foi visitar, quando estava doente foi lá, quando tinha fome deu comida, quando tinha sede deu bebida, quando estava nu foi vestido, etc, etc. Aquilo que Jesus falava, e os justos perguntaram: quando foi que nós fizemos tudo isso? E Jesus falava: toda vez que você fizer isso a um desses pequeninos, foi a mim, dos meus irmãos, foi a mim que você fez. A mesma coisa para aqueles que não tinham a dádiva de ter feito a caridade. Ele falou: eu tive tudo isso e vocês não me atenderam. Tive fome, tive sede, estava nu, não tinha onde morar, estava nos presídios, estava no hospital, e esquece, você não me deu bola. Então não posso fazer nada por você agora também. Você vai ter que aprender a entender que as outras pessoas também são tão importantes quanto você e a sua família. Enquanto isso não acontecer, não dá para você vir aqui para o meu lado, aqui nas altas esferas, como está Paulo de Tarso, por exemplo. Então isso é claro que a caridade material ela é algo importantíssimo, porque quem tem fome tem pressa, não é? Não dá para eu deixar para amanhã, não dá para eu aguardar quando der, não dá para eu inventar 1001 desculpas. Quem está com fome precisa da comida rápido. Então não dá para eu chegar para alguém que está com fome e querer primeiro dar uma palestra para ela, falar sobre espiritismo. No Centro de Estudos Espíritas, Caibar Schutter, a gente nunca, enquanto estava sob a nossa responsabilidade, enquanto era Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutter, depois que o prédio mudou de nome, não é mais responsabilidade nossa, infelizmente, mas cada um. Mas enquanto estava sob a nossa responsabilidade, não se tirava foto das pessoas assistidas.
para eu expor essas pessoas, para eu ganhar o elogio de nossa, você está fazendo bem para essa pessoa. Não. E quando se tirava foto do que se produziu para prestação de contas, mandava para quem ajudou. Então, se você deu lá uma caixa de bombom para Páscoa, para ajudar na Páscoa, então a gente fez lá sacolinhas e tudo, né, para entregar para a garotada e tal. Ovo de Páscoa, a gente fez muitos anos, a gente fez ovo de Páscoa, produziu ovo de Páscoa mesmo, né? Então, de repente, algumas pessoas ajudavam e compravam chocolate, ou davam uma quantia lá de dinheiro para comprar o chocolate, enfim. Depois de tudo pronto, tirávamos foto e mandava para a pessoa que ajudou. Ó, foi isso aqui que nós fizemos. E dos produtos, não das pessoas recebendo. Tanto que muita gente quis ajudar os nossos trabalhos assistenciais e chegavam lá e queriam tirar foto, e queriam mostrar, e queriam eles mesmos entregar. Num ato bonito, ótimo. Num ato de soberba de eu estar entregando para o coitadinho, a gente já não gostava. Não é? Políticos, quantos políticos que chegavam para mim, pela proximidade que tinham comigo, e, Fábio, eu quero ajudar, vou dar tantas caixas de leite. Beleza, leva lá. Vamos levar lá no centro, eu vou lá receber. E aí chegava, olhava para mim, olhava para a Elaine, que era a presidente do centro. Ah, mas e as pessoas que recebem? Ah, não é hoje que a gente entrega, pode deixar aqui, muito obrigado. E aí nós descarregávamos, colocava o leite lá, lembra? Colocava lá e entregava no momento oportuno, sem que o político tivesse ali do lado. Ele não queria ajudar? Quer voto, vai pedir em outro lugar. Só que a caridade, isso é importante? Claro que é importante, isso é vital, é uma coisa importantíssima. Mas às vezes, nós estamos às vezes não, muitos de nós estamos numa condição que não dá para fazer. Não dá para fazer mesmo. Estamos até na condição quase que de ser o assistido. Então o que nós temos nosso para dar? O tempo. Fábio, eu não consigo, eu trabalho de tal hora a tal hora, que é o horário que funciona no centro, nesse horário eu não tenho como ir. Então não tem como ajudar, tá bom? Não tem problema nenhum. Como disse o Paulo de Tarso nas instruções dos Espíritos fora da caridade não há salvação, nós devemos fazer a caridade em todas as suas acepções, em todas as formas possíveis. E aí Kardec, brilhante como é, fez a seguinte pergunta, de número 786 de O Livro dos Espíritos. É 786? Ou 886? 886, né? Quase que saiu errado aqui, desculpa. Dona Elaine me ajudou. 886 de O Livro dos Espíritos. O que é caridade? Como Jesus entende a caridade? E aí soa um bip na nossa cabeça. Por que bip? Eu faço um acrônimo, né? BIP são 3 frases que encerram o que é a caridade e como Jesus entende a caridade, que é B de benevolência para com todos, I de indulgência para com as imperfeições dos outros e P, perdão das ofensas. Isso é caridade. Então você, eu, qualquer um de nós, qualquer estado que nós estejamos, quer seja no estado de ganhar muito, no estado de ganhar apenas o suficiente, ganhar aquilo que não dá nem para nós, ou de não ganhar nada para fazer a caridade material, e nem o tempo para oferecer os meus braços eu tenho, o meu tempo para oferecer para outra pessoa, você pode ser benevolente para com todos, você pode fazer o bem para as outras pessoas. Isso não te custa absolutamente nada e você está em contato com outras pessoas todo santo dia, todo instante. Então dá para fazer o bem. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Tolerância com o outro. Se alguém fere as leis do país, se alguém fere a moral e a ética, deve responder por isso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
Mas eu tenho que entender que no atual estágio evolutivo aquele sujeito necessariamente age daquela forma. Não vou julgá-lo. E perdão das ofensas. Fábio, mas isso aí é muito difícil. É, ué. Mas você não nasceu sabendo andar, não nasceu sabendo falar. Você não sabia nem comer. Nem mamar você sabia. E, no entanto, tanta coisa você aprendeu. Então dá para aprender isso também. Dá para aprender isso também. Algumas coisas são simples. Emmanuel, no livro, nós estamos no Segue-me, o outro era Escrínio de Luz. No livro Escrínio de Luz, Emmanuel explicou o primeiro passo do amor e o primeiro passo da caridade. Caridade que é o amor em ação, então os dois estão ligados, evidentemente. Qual é o primeiro passo do amor? É a gentileza. A gentileza é o primeiro passo do amor. Então, se você quer amar, seja gentil. Se você ama, aceite a gentileza. E seja gentil. Qual é o primeiro passo da caridade? A cortesia. Fábio, eu não sei a diferença de cortesia e de gentileza. Se você está me assistindo, você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, escreve lá. Cortesia, definição de cortesia, definição de gentileza, e vai ter ali. Muitas delas se parecem realmente. Quase que são praticamente a mesma coisa, algumas delas. Porque o amor a caridade é um amor em ação, né? O amor em movimento é a caridade. Então veja, ser cortês com as pessoas, ser gentil com as pessoas, é o primeiro passo da caridade e do amor. Não é difícil, vai. Isso dá para você fazer a qualquer momento, a qualquer instante. Responder com gentileza. Ser cortês com as coisas. Basicamente é isso, cortesia com as coisas, gentileza direto com as pessoas. Se você está passando na rua e vê um papel jogado perto da lixeira, que a pessoa não jogou na lixeira, é uma cortesia você pegar e colocar no lixo. Você fez uma cortesia para a cidade. Um exemplo bobinho, simplinho. Eu sei que é simplesinho, tá? Um exemplo simplinho. Simplinho. Certo? A gentileza. Abrir uma porta, cumprimentar, dar um sorriso. Dá para fazer. E o primeiro passo do perdão? O primeiro passo do perdão a gente aprendeu com Divaldo Pereira Franco. O primeiro passo do perdão é não revidar. É difícil então fazer a caridade? Não é. Se eu for cortês, se eu for gentil e não revidar, mesmo que com vontade de revidar, mesmo que na minha cabeça apareça 1000 formas de revidar, combater uma má inclinação é a característica principal do espírita, como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, e eu acrescento, descobriu o que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E eu acredito, lutar todo dia, mesmo se perder hoje, ganha amanhã e vai lutando até que seja natural você ganhar. Dá para fazer. O que eu preciso? Saber como, e o Espiritismo me dá isso, essa coisa extraordinária do Espiritismo, que são essas técnicas que nós temos à nossa disposição, não é? Para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Está tudo aí prontinho na nossa mão. Como nós estudamos agora há pouco no livro Segue-me, o Espiritismo é Jesus voltando.
Como ele mesmo prometeu na última ceia, ou na chamada Santa Ceia. Percebe? Não é difícil. Eu só preciso saber o que fazer. Se a única coisa que você tem é tempo, use isso a favor de alguém. Quer fazer a filantropia, que é importantíssimo. Recebeu uma informação, ficou sabendo que alguém está passando fome, e é verdade, é real, você não tem condição nenhuma de comprar absolutamente nada, vai na sua despensa. Olha na sua despensa. Se tem ali alguma coisa que vai sobrar esse mês, isso que vai sobrar esse mês para outra pessoa é o que ela vai comer naquele momento, naquele instante. Busca ajuda com alguém que você conheça. Hoje temos tantos grupos de WhatsApp, né? Hoje temos tantas redes sociais à disposição. Uma caridade extraordinária que você, eu, qualquer um de nós podemos fazer é não propagar informação desnecessária, não propagar informação que nós não sabemos se é verdade, principalmente se vai ferir alguém. Se eu não sei se é verdade, eu não passo adiante. Eu posso usar as peneiras de Sócrates. A primeira delas, é verdade? Se eu não tiver certeza, nem vai para as outras. Ah, não sei, estou vendendo o peixe que eu comprei. Então para de vender peixe dos outros. Não passa adiante. Está no trânsito e alguém te fechou, por maldade ou por imperícia, não importa, segura o impulso de xingar. Ah, Fábio, mas eu já pensei. Tá, mas hoje você pensou e não falou. Olha o avanço. É uma luta contra as más inclinações. Você descobriu que é errado. Você quer perdoar, qual que é o primeiro passo do perdão? É não revidar, não revida. Você recebeu aquilo que você entendeu como uma agressão? Não revida. Cala. Mesmo que aqui na sua cabeça você está com 1000 modos diferentes, na sua cabeça você já até planejou bater no carro do outro, fazer ele capotar e tudo mais. Emparelhar e colocar o dedo na cara e falar e não sei o quê. Fazer gesto com a mão. Né, levantar. Não é o dedinho que normalmente a gente levanta, mas vocês entenderam. Não revidar. Ué, eu não quero fazer a caridade? Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, então tem que relevar que o outro é um idiota e está usando o carro como uma arma. Estou sendo indulgente. Vou ser benevolente, que eu não vou fazer para ele aquilo que eu não gostei que foi feito para mim. E não vou revidar, que é o perdão das ofensas. Numa simples fechada no trânsito, você, eu, qualquer um de nós podemos fazer a caridade. Numa simples mensagem que se recebe no WhatsApp, podemos fazer a caridade. Num áudio que se recebe pelo WhatsApp, podemos fazer a caridade. Mesmo que o seu pensamento seja: olha, esse sujeito é um idiota tão grande que eu não vou me estressar. Eu não quero. Ele que fica com as tolices dele, ou com as idiotices dele. Também já fui assim. Um dia ele vai evoluir, se Deus quiser. Não revidei. Foi a caridade, foi benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Não é difícil. Eu só preciso saber. Então, terminou de assistir esse vídeo? Entra lá no Google, se você tiver o ChatGPT ou alguma inteligência artificial desse tipo, ou como é que chama? DeepSeek da China, ou Gemini do Google, ou Copilot da Microsoft, sei lá, qualquer um desses daí.
Coloca lá 10 formas de cortesia, 10 formas de gentileza. E você vai ver quanta coisa você pode fazer, como você pode fazer a caridade, sendo cortês, sendo gentil com as outras pessoas e não revidando. Se você for gentil, se você for cortês, se você não revidar, você está fazendo a caridade. E fora da caridade não há salvação. Difícil? Não é. Dá para fazer? Dá. Não dá mais para você alegar ignorância. Eu contei. Alegar ignorância não dá mais mesmo. Agora não tem mais jeito. É isso. Deixa eu pegar minha água aqui. Então vamos fazer a nossa oração final com a fluidificação da água. Eu vou colocar água perto da televisão que o Fábio vai abençoar. Não vou abençoar nada. Não sou eu que fluidifico. São os mentores aí na sua casa. E você vai doar a sua parte material, a sua parte magnética. Tá bom? Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não. Vamos lá. Elevando mais uma vez o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais, amigos citados e não citados que estiveram conosco, seu Otávio, nosso guia espiritual e todos os demais, seu Caibar Schutter, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado pela presença de todos e cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, que sem eles nós estaríamos numa situação difícil, né? Ainda bem que o Senhor nos concede, muito obrigado por isso. Mais um pedidinho, Senhor, que nesse momento nosso pensamento seja o melhor possível e a nossa prospecção magnética possa ser direcionada para a água, que já tem os eflúvios necessários do plano espiritual, e nós vamos então endereçar mentalmente, cada um de nós, o desejo acerca da fluidificação da água, para quem, né, nós gostaríamos que fosse um remédio salutar para o corpo e para a alma. Vamos lá. Obrigado então, mestre, obrigado, mentores queridos, Deus Pai Todo-Poderoso, enfim, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado por mais uma oportunidade do Evangelho no Lar. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um beijo enorme no coração de todos e cada um de vocês, e que assim seja. Tchau, meus amores, e até quarta.